Igreja do bairro versus a igreja do reino de Deus. Uau! Queridos, eu tenho pensado demais sobre essas duas mentalidades que permeiam a igreja. Uma mentalidade da igreja dos membros do bairro, outra mentalidade dos discípulos de Jesus. O tema de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a abertura ao discipulado. Olha o que o texto diz em Mateus 28, verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Abertura ao discipulado. Essa foi a grande chamada de Jesus com os seus primeiros discípulos, né? Aqueles primeiros 12, Jesus traz eles para um novo nível. Era engraçado porque na época os reis, eles discipulavam os seus servos em um período de 3 anos. A gente vai ver isso lá na Babilônia com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles são, por um período de 3 anos, discipulados pela Babilônia. Só que a ideia desse discipulado era implantar a cultura da Babilônia em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A mesma ação Jesus trouxe para os seus discípulos. Ele implantou a cultura do reino de Deus dentro daqueles primeiros discípulos. Os discípulos de Jesus, a mentalidade deles, na abertura ao discipulado, era estar comprometido em multiplicar a sua fé. Uau! Eles não estavam apenas comprometidos em absorver o conhecimento ou praticar, mas também em multiplicar, em transferir a outros aquilo que eles tinham aprendido sobre o reino de Deus. Eles se preocupavam em discipular outros. Deixa eu te perguntar, quem você tem discipulado? Quais são os seus discípulos? Quais são as pessoas que você transferiu o coração do reino de Deus para dentro dessa pessoa? Os discípulos de Jesus, eles exigiam que o tempo todo Jesus transferisse algo para eles e eles também transferiam algo para os seus. A mentalidade deles era uma mentalidade de sacrifício, de paciência. Enxergavam o discipulado como o centro de sua missão. Portanto, vão e façam discípulos. Vão. Essa palavra vão, essa palavra, portanto, ide, ela não é uma palavra imperativa. Ela é uma palavra no gerúndio. É, portanto, indo, no caminho. Portanto, no decorrer da sua vida. Portanto, ao longo dos seus anos, façam discípulos. Como é libertador a gente pensar que não é só uma missão de vai e volta, mas é uma missão para o resto da sua vida. Durante a sua jornada, faça discípulos. Já agora, a mentalidade dos membros de uma igreja de bairro, ela pode se envolver pouco no discipulado ou no investimento intencional na vida de outra pessoa. Será que você não é apenas um membro de uma igreja de bairro quando você não está se envolvendo, discipulando ou sendo discipulado? Deixa eu te perguntar, quem é o seu discipulador? Quem você tem discipulado? Os membros de uma igreja de bairro limitam a sua fé a um compromisso semanal. Não, mas eu já fui na igreja. A gente sabe que a mentalidade de um membro de bairro é porque ele tem essa frase, eu já fui na igreja, eu já fui no culto, eu já participei do meu grupo na casa. Mas não, os discípulos de Jesus não. Eles vão além, queridos. Eles têm um comprometimento em preparar novos, em ensinar novos, a desenvolver novos, a projetar dentro de outro aquilo que eles aprenderam do próprio Cristo. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim, sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 2, Paulo fala assim, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. O que você tem ouvido do seu discipulador, eu vou pedir que você ensine para outras pessoas também. Seja você um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Deus te abençoe.